Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para dar início aqui à nossa terceira aula de ética para a OAB, né? Nossa super revisão focada no exame de ordem, na primeira fase do exame de ordem, para você que adquiriu o nosso curso, né? O nosso livro aí, Revisão Sistematizada para a primeira fase do exame de ordem, aqui da editora De Plasto, né? Meus amigos, bem. Vamos lá, né? Eu quero agora trabalhar com vocês um outro tópico do edital que também tem caído muito no exame de ordem, tem sido um objeto de cobrança constante na OAB, que é a organização da OAB em si, né? Toda a organização entre sessionais, subseções, etc, né? Caixa de assistência. Então, isso tem sido objeto de cobrança e a gente precisa entender bem esse ponto também para poder fazer uma boa prova. Vamos lá? Eu vou colocar na sua tela o nosso material. Tá aqui, deixa eu me colocar aqui no cantinho também, né? Para que vocês possam me ver. Vamos lá, então. Estamos ainda no Estatuto da OAB, né? Artigo 44, ele diz para a gente que a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público. Isto aqui, meus amigos, é extremamente importante, porque ele qualifica a prestação de serviço do advogado como prestação de serviço público. Isso é muito relevante, embora, obviamente, a OAB em si não seja, tá? Não seja um ente da administração pública ou uma entidade da administração pública. É muito importante fazer essa diferenciação. Veja, a OAB, e isso nós podemos afirmar porque o Supremo Tribunal Federal já disse, né? Ela não compõe a administração pública. Ah, Eduardo, mas ela não é um conselho de classe? Sim, mas que não compõe a administração pública, né? Segundo o Supremo, a OAB, ela seria uma entidade sui generis, ou seja, que tem um gênero único, só ela existe que tem essa natureza. Ela acumula uma função pública, que é prestar serviço público, mas ela em si é uma entidade privada que, inclusive, goza de algumas prerrogativas públicas, tá? Então, é muito interessante essa colocação do STF sobre a OAB, né? Sobre a natureza jurídica da OAB. Então, você não pode dizer, a administração que a OAB compõe a administração pública indireta. Não, né? Os servidores da OAB não serão servidores públicos, nem empregados públicos, por exemplo. E a OAB nem tem que fazer concurso público para contratar seus servidores. Então, perceba que realmente não se trata de empregados públicos, não se trata de servidores públicos. Portanto, a OAB realmente ela não compõe a administração pública, segundo o STF, tá? Agora, embora ela não componha a administração, embora ela não seja uma entidade sui generis, ela se sujeita a algumas limitações do poder público, porque presta serviço público, né? Ela presta serviço público e isso é importante da gente registrar. Por isso que, por exemplo, né, a anuidade da OAB é considerada um tributo. E se você não paga, execução fiscal, né? Então, muito interessante isso, tá? Maravilha. Ele segue lá dizendo, então, no 44, que a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público dotada de personalidade jurídica e forma federativa tem por finalidade. Então, personalidade jurídica nós já sabemos que ela é uma pessoa jurídica de direito privado e, por outro lado, ela vai ter uma estrutura federativa, vai ser dividida entre os entes da federação. Tá, e tem por finalidade, basicamente, duas: defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E dois, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados
em toda a República Federativa do Brasil. Então não pode nem sequer ser criado outro órgão, né, para qual o advogado, por exemplo, possa ser inscrito por exercício da profissão, né? Isso não é possível, tá? Parágrafo 1º. A OAB não contém a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Aqui ele nega, portanto, os elos da OAB com a administração. E por isso a OAB não pode ser encarada como uma entidade da administração pública, tá bom? Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Maravilha, queridos. Ótimo. Bem, o artigo 45 diz que são órgãos da OAB, e aí ele elenca aqui o Conselho Federal, os conselhos seccionais, que já que ele tem estrutura federativa, né, precisa desses conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência dos advogados. Então ele elenca esses 4 órgãos, né? Você percebe que no final, né, os conselhos seccionais e as subseções são divisões que a gente vai tendo dentro dessa forma federativa, dessa estrutura federativa. Agora, o inciso 4 traz uma figura diferente, né, que é a Caixa de Assistência dos Advogados. Maravilha, vamos lá. Parágrafo 1º do 45, ele diz pra gente que o Conselho Federal da OAB é dotado de personalidade jurídica própria, então ele é uma pessoa jurídica em si, né, com sede na capital, ou seja, no Distrito Federal, né, em Brasília, melhor dizendo, tá, e é o órgão supremo da OAB. Inclusive, o Conselho Federal tem, né, iniciativa para propor ações de controle concentrado de constitucionalidade, lá nos termos do artigo 103 da Constituição Federal, tá? Parágrafo 2º, os conselhos seccionais dotados de personalidade jurídica própria, então serão pessoas jurídicas estaduais, né, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos estados membros do Distrito Federal e dos territórios. Então, muito interessante, teremos um em cada estado. Parágrafo 3º, as subseções são partes autônomas do conselho seccional, ou seja, não são pessoas jurídicas próprias, mas são partes autônomas do conselho na forma da lei e do seu ato constitutivo, tá? Parágrafo 4º, as caixas de assistência dos advogados também têm uma personalidade jurídica própria, uma pessoa jurídica própria, e são criadas pelos conselhos seccionais, então, dentro de cada estado, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Parágrafo 5º, né? A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Veja, né? Ela tem imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Você sabe muito bem que, embora aqui esteja escrito imunidade, né? A imunidade que ele coloca aqui é a imunidade constitucional, né? Que é a imunidade recíproca, né? Porque se ele atribuísse aqui uma imunidade apenas na lei, seria uma isenção, falando tecnicamente, né? O direito tributário vai fazer essa divisão de que imunidades estão na Constituição e a lei, na verdade, o que ela atribui é a isenção, tá? Parágrafo 6º. Os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da OAB a ser disponibilizado na internet, podendo ser afixados no fórum local na íntegra ou em resumo, tá? Maravilha, queridos. Bem, e aí nós temos, né, nos termos do artigo 46, que compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Então a OAB tem autonomia, né, para cobrar, e diz o parágrafo único que constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do conselho competente relativa ao crédito previsto nesse artigo, ou seja, quando não se cobra lá, né, quando não se paga, né, as contribuições, anuidade, os preços de serviços, multas aplicadas ao advogado, a OAB, passando isso no conselho competente, essa decisão do conselho constitui título executivo extrajudicial, ou seja, é possível entrar diretamente com uma ação de execução para cobrar, né? Eu não preciso entrar com uma ação de cobrança para reconhecer o crédito, nem nada disso, tá? Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical,
tá? Então não tem que pagar a contribuição sindical. Artigo 48, o cargo de conselheiro ou de membro da diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade de aposentadoria, né? Muito interessante o dispositivo, porque ele não apenas, embora ele trate como de exercício gratuito, né, ele diz que se trata de serviço público relevante e que tem que ser considerado para fins de disponibilidade e de aposentadoria, tá? Artigo 49, os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicial contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins dessa lei, ou seja, eles podem propor as ações ou mesmo procedimentos administrativos, né, etc., contra as pessoas que venham a infringir o Estatuto da OAB. Tá? Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput, que são os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB, têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB, ou seja, que o advogado faça parte, né, em si, ou seja, quando o advogado for indiciado, acusado ou ofendido, os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB, eles podem intervir, né, naquele processo, tá bom? Maravilha. Bem, agora especificamente sobre cada um daqueles órgãos, né, Conselho Federal, seccional, subseções e as caixas de assistências. O artigo 51, ele trata do Conselho Federal e ele diz assim: compõe-se, né, de conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa. Então, todos os estados vão ter representantes. Dos seus ex-presidentes, os ex-presidentes da OAB, na qualidade de membros honorários vitalícios. Né? Então, além dos conselheiros federais, que vão ser eleitos dentro de cada sessão, subseção, né, na verdade, nós ainda teremos, né, os ex-presidentes da OAB como membros honorários vitalícios do Conselho Federal, tá? O parágrafo primeiro diz que cada delegação é formada por 3 conselheiros federais, então cada estado e o DF vão ter 3 representantes, e os ex-presidentes têm direitos apenas à voz nas sessões, não terão direitos a voto, né? O parágrafo terceiro diz que o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil são membros honorários, somente com direito à voz nas sessões do Conselho Federal, tá? Maravilha, então essa é a composição do Conselho Federal da OAB. Agora, o artigo 54, ele traz um rol de competências do Conselho Federal. É claro que eu não vou ficar lendo aqui o que compete ao Conselho Federal, isso vocês precisam fazer leitura. Inclusive, no nosso material de ética, isso está redondo, está muito legal. A professora Maria Cristina que fez essa parte ficou show de bola, meus amigos, vocês vão gostar bastante, né? Agora, o conselho seccional, né? Você viu que tem o conselho federal, aí vai por estado, conselho seccional. Esse daqui, ele se compõe de conselheiros em número proporcional ao de inscritos. Então, eu vou ter um número de conselheiros proporcional ao número de inscritos que eu tiver em cada estado, né? Segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral da OAB. Bem, o parágrafo primeiro ele diz que são membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito à voz, não direito a voto, mesmo, da mesma forma que no Conselho Federal. O parágrafo 2º diz que o presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito à voz, também da mesma forma, né, que no Conselho Federal. E o parágrafo 3º diz que quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das sucessões têm direito à voz, ou seja, eles terão direito à voz, mas não direito de voto quando estiverem presentes em sessões do Conselho Seccional, tá? Maravilha. Já o artigo 58, ele vai estabelecer as competências do Conselho Seccional. Então a gente tem lá no 54 as competências do Conselho Federal e aqui do Conselho Seccional. Você pode até, a gente não deve substituir assim para não confundir às vezes na hora de fazer a prova, mas Conselho Seccional seria o Conselho Estadual, Distrital, né? Exatamente porque a estrutura do AB é federativa, tá? Artigo 60, ele traz para a gente a estrutura da subseção. Então você tem o Conselho Federal, cada ente federado, cada estado com a sua seção, né? E aí a seção pode ser o conselho seccional, né, que é a seção, o conselho seccional, ele pode ser dividido, e ele é dividido em subseções, né? Então, essas subseções
estão regulamentadas pelo artigo 60 em diante. O artigo 60 diz que a subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa a sua área territorial e os seus limites de competência e autonomia, ou seja, não precisa corresponder necessariamente cada subseção a um município, às vezes vai abranger mais de um município, tá? Parágrafo 1º, a área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ele até repete isso, ou parte de municípios, ou seja, pode ter um município que tenha, na verdade, né, mais de uma subseção, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados, então eu não posso ter menos do que isso, né? Parágrafo 2º, a subseção é administrada por uma diretoria com atribuições e composição equivalentes à da diretoria do Conselho Seccional. Então, o que compete à diretoria do Conselho Seccional, compete à diretoria do Conselho da Subseção, claro, obviamente, guardadas as devidas proporções. Parágrafo 3º, ele diz que havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Então ele vai estabelecer não apenas uma diretoria, mas vai estabelecer, nesse caso, né, um conselho, tá? Parágrafo 5º, ele diz que cabe ao Conselho Seccional, então ao órgão ali estadual, né, vamos colocar entre aspas, fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Então, ele vai distribuir ali a verba que entra, né, para aquela seção, né, para aquela seccional, tá? Para aquele conselho seccional daquele estado, tá? Ele é quem vai distribuir para as demais subseções que pertencem a ele. Parágrafo 6º. O conselho seccional, o estadual, né, mediante o voto de 2/3 dos seus membros, pode intervir nas subseções onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno do próprio conselho seccional. Tranquilo? E o artigo 61, ele vai dizer o que compete às subseções. Então ele vai colocar ali as competências, né? Igual o 54 fala do Conselho Federal, o 58 do Conselho Seccional e o 61 vai falar aqui especificamente das subseções, tá? Maravilha, meus amigos. E aí, para a gente encerrar a organização da OAB, nós vamos falar da Caixa de Assistência. É um órgão um pouco não, né? Totalmente diferente dessa estrutura das subseções, dos conselhos seccionais e do Conselho Federal. Veja, o artigo 62, ele é até bastante claro ao falar da Caixa de Assistência. Ele diz que a Caixa de Assistência dos advogados, com personalidade jurídica própria, ou seja, é uma pessoa jurídica própria em si, né? Destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Então veja que ela é estadual aqui, né? Vamos colocar entre aspas, porque você sabe que se fala conselho seccional e não estadual, mas né, equivale, tá? Parágrafo 1º. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com aprovação e registro do seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB na forma do Regulamento Geral. Então ela né, vai ser registrada ali no próprio Conselho Seccional. Parágrafo 2º vai dizer que a Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar, uma seguridade social complementar mesmo, fazer um plano de assistência social do advogado, né, previdência do advogado, inclusive, né, fazer uma previdência privada para o advogado, ou algo na área da saúde para o advogado, tranquilo? Toda a área de seguridade social vocês sabem muito bem, que inclui saúde, assistência e previdência, né, então toda a área de seguridade, tá? Ele diz no parágrafo 3º que compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos destinada à manutenção do dispositivo no parágrafo anterior, incidente sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia, né? Então seria uma contribuição obrigatória em relação ao exercício da advocacia. O parágrafo 4º diz que a diretoria da Caixa é composta por 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno, tá? Parágrafo 5º diz que cabe à Caixa de Assistência a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Então, faz as deduções regulamentares, metade tem que ficar para a Caixa de Assistência, tá? Parágrafo 6º, em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. E por fim, para a gente encerrar, o parágrafo 7º, ele diz que o Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 dos seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento das suas finalidades, designando
diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Uma intervenção, da mesma forma que o Conselho Seccional pode intervir nas subseções, ele também pode intervir na Caixa de Assistência, tá? Maravilha, meus amigos. Então, fica bem claro aqui em relação à organização da OAB, né? Isso aqui é muito cobrado e muito exigido, e às vezes, embora não seja cobrado de forma direta, acaba sendo exigido de você de forma indireta para que você possa compreender uma das questões que é formulada pela OAB, tá? Maravilha. Vou encerrar por aqui, espero vocês para mais aulas de ética para a sua prova. Um abraço!